Rádio. 7h20, confirmando 7h20, o nosso quadro Check-up no rádio com o médico cardiologista Wander Wade para falar hoje sobre a apneia do sono, né? Doutor Wander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do Panorama 95. Sempre uma satisfação estar aqui. Nossa, toda nossa, viu? O que é a apneia do sono e como ela pode afetar o coração? A apneia do sono, Marcos, eu acho que ela já deve ter sido tratada aqui com outros dois ilustres colegas, que são Marcos Galvão, que vem sempre aqui nas quintas-feiras também, da Clínica São José, e Enio, que já teve um período de entrevistas aqui, que são otorrinolaringologistas. A apneia do sono, a apneia obstrutiva do sono, ela é uma doença em que o paciente, por diversas causas, ele não consegue respirar, ventilar adequadamente durante o período do sono. Então, a respiração ela tem certas pausas, o paciente para de respirar e volta, para de respirar de novo e volta de novo durante o período do sono, e isso acontece devido ao fechamento das vias aéreas em algum local. Isso para diferenciar de uma outra apneia que a gente chama de apneia central do sono, que é quando o corpo para de respirar, tem essas pequenas pausas na respiração, mas devido a um problema neurológico, um problema no cérebro que não manda a informação para o corpo respirar. Neste caso da apneia, a que a gente chama de apneia do sono convencional, que a maioria das pessoas tem, é a apneia obstrutiva. Essa apneia obstrutiva, ela acontece porque os pacientes eles não conseguem respirar porque as vias aéreas se fecham. O que são as vias aéreas? São os canais por onde o ar entra para poder ele chegar até os pulmões. Ou seja, nariz, boca, os dois se unem na região da garganta você desce ali para o brônquio e chega nos bronquíolos. Essa obstrução ela acontece na maioria das vezes nessa região do nariz e boca, entrando para a região da garganta. O local mais comum é na comunicação entre a boca e o nariz, quando você começa a adentrar da faringe para a região da laringe, ou seja, da comunicação ali da boca e do nariz, chegando até o início da região da garganta. Por isso que os médicos, eu falei que os dois colegas aí, os dois grandes amigos pessoais e ilustres colegas, Dr. Marcos Galvão e Dr. Enio Lobo, já devem ter tratado, possivelmente já tenham comentado aqui, por isso que a apneia do sono especificamente ela é uma doença que o tratamento dela, o acompanhamento dela é com o otorrino, mas ela tem relação sim com doenças cardiovasculares, exatamente devido a essa situação de você não respirar bem, você fica sem respirar direito, a oxigenação dos tecidos e também do coração, obviamente, ela fica prejudicada durante o período do sono. E aí, em casos graves, isso pode resultar em um processo de isquemia. Isquemia é aquele desequilíbrio, né? Aquele desbalanço que você tem entre o que o coração recebe de suprimento de oxigênio, de alimentos, e o que ele de fato precisa. Quando ele recebe menos do que ele precisa, ele entra nesse estado de sofrimento que em últimos casos pode levar a situações graves como infartos. Então a apneia do sono é uma doença que é do otorrino, é o otorrino quem acompanha, quem trata, mas que a gente está muito junto aqui para diagnosticar e encaminhar para o tratamento, porque ela é uma causa importante de algumas doenças do coração. Roncar sempre significa apneia ou não? Não necessariamente. O ronco ele pode ser isolado. O paciente pode roncar sem ter apneia, e o paciente pode ter o inverso também. Eu já tive de solicitar exames, o paciente tem apneia e a gente vê uma quantidade de roncos pequenas para a quantidade de apneia que ele tem, né? Os dois não são necessariamente juntos. É mais ou menos como a queixa que os pacientes têm de palpitações e arritmia. Sempre que você relata ou vê alguém relatando que tem a sensação de estar com o coração acelerado, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é deve ser alguma arritmia no coração.
o ritmo do coração deve estar alterado. Embora sejam muito comuns as associações entre o sintoma e a doença, o sintoma é sentir o coração bater, é a palpitação, a doença é a arritmia. Não necessariamente eles precisam andar juntos. Você tem só o sintoma, às vezes, não tem arritmia nenhuma. Em outros casos, você tem arritmia e não tem a palpitação. Aqui a gente tem o mesmo cenário. Você pode ter ronco, que o paciente não tem a apneia, e você pode ter apneia mesmo sem a presença de ronco. Embora isso seja mais infrequente. Mas quando é que você desconfia que o ronco ele possa estar associado de fato com a apneia do sono? Primeiro, quando o paciente tem pausas respiratórias, geralmente observada por alguém que está ao lado do paciente quando ele está dormindo. Então é aquele paciente que está roncando, fazendo aquele barulhão, de repente, pá, ele engasga, ele para e você não escuta mais nada. Eu já tive alguns pacientes que o acompanhante, a companheira diz assim, tem hora que eu fico olhando para ver se está se mexendo aqui, porque eu acho que ele não está mais respirando não. Pronto, esse tipo de parada, o paciente ronca, faz muito barulho, de repente ele para de fazer o barulho e passa ali 30 segundos, às vezes 1 minuto, sem fazer barulho nenhum. Isso pode indicar o processo de apneia do sono associado ao ronco. Além disso, um sono agitado, às vezes um acordar sufocado no meio da noite. O paciente dorme, de repente acorda sufocado com a sensação de que está se engasgando, de que está faltando fôlego. Isso pode ser um sinal de apneia do sono, e especialmente nesses pacientes que roncam muito. E por último, mas não menos importante, um cansaço excessivo durante o dia. Vale lembrar que isso não é um sintoma exclusivo de apneia do sono. Porque eu estou com cansaço, necessariamente eu estou com apneia do sono. Mas é algo que serve de alerta. É um cansaço que não é respiratório, diferente do cansaço respiratório de asma, diferente do cansaço respiratório da insuficiência cardíaca, do coração crescido. Esse cansaço é mais uma canseira física. É a pessoa com a fadiga, aquela falta de disposição. Ela não tem, parece que não ligou o motor durante o dia. Parece que acordou, mas o corpo não tá rendendo, não está reagindo o que eu deveria, não está tendo aquela disposição. Essa sensação, ela sendo persistente e às vezes associada a uma sonolência diurna, você acorda, é aquele sono maior do mundo. Você dormiu uma quantidade de horas que era suficiente, dormiu ali de 6 a 8 horas e sente que não recarregou as baterias. Esse é um sinal de alerta, especialmente pacientes que roncam. Esse é um sinal de alerta muito importante para a presença de apneia do sono. Quem tem mais risco de desenvolver a apneia do sono? As pessoas que têm mais risco de desenvolver a apneia do sono são pessoas com obesidade pelo acúmulo de gordura na região do pescoço, porque como a gente falou, a apneia do sono, a apneia obstrutiva do sono, ela acontece quando você tem uma pausa na respiração durante o período de sono, geralmente causada por uma obstrução na região das vias aéreas. Então, no caso da obesidade, a obstrução pode vir pela própria gordura do pescoço. A gordura da região do pescoço ela acaba pesando mais e acaba amassando, fechando essas estruturas aqui da boca e da garganta que a gente mencionou, a faringe e a laringe, e acabam fechando as vias aéreas, fazendo com que o paciente não respire bem. Então, é um dos fatores de risco mais importantes, na verdade. Os pacientes com pescoço mais largo e mais curto, mesmo que não sejam pacientes obesos, eles também têm um risco aumentado exatamente por conta da estrutura anatômica dessa região, que é crucial para que você tenha ou uma boa respiração, no caso de quem não tem, ou uma má respiração noturna, que é o caso de quem tem a apneia do sono. Pacientes que têm pressão alta e diabetes podem também desenvolver a apneia do sono, e pacientes com histórico familiar positivo. Tem várias pessoas na família que têm esse histórico já de apneia, de roncos noturnos, eles podem apresentar também. Existe uma certa associação familiar. Então, esses são os principais grupos. No nosso WhatsApp, 992053030, qual a diferença entre perca de sono e apneia do sono ou insônia? Não, então pronto. A perda de sono e a insônia são semelhantes, tá certo? São termos semelhantes. A insônia é o termo técnico da perda de sono. É quando você não consegue dormir adequadamente. Então você fecha os olhos, mas não adormece. Está lá a sua mente ainda acordada. Daqui a pouco você abre os olhos de novo e está ali de novo, do mesmo jeito. E a insônia também pode causar alguns desses sintomas que a gente mencionou diurnos, de cansaço, de fadiga, de indisposição, de sonolência excessiva. Mas aí a gente sabe, é bem óbvio, né? Se eu não dormir bem à noite, no dia
seguinte, se eu não dormir bem, porque eu não consegui dormir, porque eu não consegui adormecer. Ou eu adormeci e aí lá pelo meio da madrugada eu ficava só despertando, tendo vários despertares. Abre os olhos, depois fecha de novo, abre os olhos, fecha de novo. Isso sem ter uma causa específica. Então essa é a insônia, que é a popular perda de sono. A apneia do sono é quando você não respira bem. O seu corpo até a sua mente, ela até dorme, ela adormece, mas você não consegue descansar adequadamente porque não está respirando bem e o seu organismo não está recebendo a quantidade de oxigênio suficiente através do sangue, exatamente por você não estar podendo respirar. Também pode causar esses sintomas diurnos, de sonolência, de tudo mais, mas o processo à noite ele é diferenciado. A insônia é apenas o fato de você não conseguir desligar o cérebro. E a apneia do sono, seu cérebro desliga, mas o ar não entra adequadamente nos pulmões para que você possa respirar bem. Mais pergunta, eu percebi que quando deixo a parte superior elevada, não ronco, pescoço e cabeça. Quando levanto um pouco mais a cabeça e coloco 2 travesseiros, não ronco. E aí? Geralmente a apneia do sono, ela tem uma relação muito grande com a posição de dormir. A gente quando faz a solicitação de exames, o principal exame, vou já adiantar aqui, o principal exame que a gente faz para identificar e quantificar a gravidade da apneia do sono se chama polissonografia. Existem vários tipos de polissonografia, mas a mais comum no nosso meio e a que traz as melhores informações é a apneia, a polissonografia que se faz em casa mesmo, com alguns aparelhos. Existe uma polissonografia mais simples, que acho que é tipo 4, se eu não me engano, que ela conta apenas com um medidor dos ciclos respiratórios e um oxímetro para saturação. A polissonografia que é feita em casa, que não é a de laboratório, aquela que você precisa ir no laboratório para dormir, mas que conta com alguns recursos adicionais, como um sensor de posição ao dormir, como um medidor de fluxo, né, da respiração e um medidor de roncos para saber o quanto o paciente roncou. Ela é uma polissonografia um pouquinho mais abrangente e traz mais informações. E a gente tem disponível aqui na cidade. Essa polissonografia, ela traz para a gente informações a respeito do quanto o paciente ronca e, em alguns aparelhos, ela diz a posição de dormir em que o paciente mais ronca. O que é que a gente observa nos resultados dos exames? Eu vou chutar aqui um número de cabeça, não tenho esse número, nem mesmo de leitura da literatura não, mas eu vou chutar aqui que 90% dos episódios de ronco aí costumam acontecer quando o paciente está no que a gente chama de posição supina ou decúbito dorsal, que seria no popular você dormir de papo para cima, dormir de barriga para cima com a cabeça levantada. O que é que acontece? Essa posição ela facilita muito a queda das estruturas do pescoço, e essa queda das estruturas do pescoço, né, que a gente mencionou aqui lá na faringe, elas são tecidos que são mais moles, que quando a gente está acordado, eles mantêm um posicionamento que a gente chama de tônus, mas quando a gente adormece, geralmente essa musculatura mole, amolecida, ela cai, e aí ela se fecha naturalmente e aí impede a passagem. E esse fechamento ele acontece mais facilmente quando a gente fica nessa posição de barriga para cima ou de papo para cima, porque uma parte da língua, a base da língua lá dentro mesmo, perto do finalzinho da boca, no início da garganta, ela recai sobre a parede posterior da região cervical, da região do pescoço, e aí ela estreita a passagem do ar. O que é que acontece aí que o paciente nota que quando coloca uns travesseiros a mais, ele melhora? Exatamente porque você, ao elevar um pouco a sua posição, dormir um pouquinho mais sentado, vamos dizer assim, você consegue criar, né, artificialmente criar ali uma abertura um pouco maior, porque a língua já não vai cair mais, né, tão relaxada assim em cima das estruturas da região da faringe, da região do pescoço. Então, essa estratégia ela pode auxiliar alguns pacientes que têm apneia do sono. Outra estratégia que é eficaz também, em muitos casos, é você dormir de lado, porque o dormir de lado faz com que a língua caia também, mas ela cai para o lado, ela não cai para trás, fechando a passagem do ar. Então essa posição de dormir de barriga para cima, ela é clássica como uma grande causadora de apneia do sono. Inclusive alguns pacientes têm pesadelos, Marcos.
né? Tem um pesadelo de que está morrendo, de que está morrendo afogado, de que está morrendo sufocado, e isso é só um alerta do seu próprio organismo, tentando lhe avisar que o seu corpo está de fato em sofrimento, tentando fazer com que o paciente desperte do sono. Até o que diferencia aí no caso da insônia, você está realmente numa outra situação, está em sonho mesmo, aí esse sonho é um sonho ruim, um sonho cheio de pesadelos, em que você fica tentando sobreviver e não consegue, e é o seu corpo, na verdade, tentando lhe avisar de que ele está em sofrimento porque não está respirando bem. Tem mais perguntas? Bom dia. Marcos Janta, bom dia. Pergunte aí a doutor Wanderlei. Uma pessoa que tem apneia do sono, usando aquele aparelho, ele fica bom ou tem que usar para o resto da vida? Porque eu tenho um sobrinho com 30 anos, ele tem apneia do sono. É horrível quando ele está dormindo. Tanto ele ronca como ele fica se debatendo as pernas e os braços. É muito triste. Eu acho que essa apneia do sono, para quem tem. E doutor Wander? Obrigado pela pergunta, pela oportunidade de responder. Agradeço de verdade. Eu vou só fazer um complemento da frase dela, viu? É horrível para quem tem a apneia do sono e para quem dorme junto, porque sofre o organismo com risco, inclusive, que a gente comentou aqui, de doenças cardíacas. A apneia do sono, mais uma vez, ela é uma doença, a apneia obstrutiva do sono é uma doença da região da garganta, então é uma doença que é acompanhada, é tratada pelo otorrinolaringologista, mas ela tem muitas repercussões sobre o sistema cardiovascular, por isso que a gente trouxe aqui nessa nossa conversa sobre cardiologia. Ela pode causar hipertensão, ela pode causar arritmias, ela pode vir a causar, em casos extremos, inclusive infarto e AVC nos pacientes. Então ela é uma doença que é, como ela disse aí, não sei se a palavra final é triste, é difícil, é uma situação muito ruim para quem vive, mas também para quem convive, porque aí quem convive não vai sofrer de todas essas doenças, mas vai ter uma qualidade de sono muito ruim, porque o ronco atrapalha de fato. Eu conheço casos em que, mesmo estando em quartos diferentes, o ronco começa a atrapalha pessoas que estão dormindo em outros cômodos da casa, de tão intenso que é. Aí a pergunta dela foi, que aí eu agradeci, quem tem essa apneia do sono tem que usar aquele aparelhinho para sempre? Primeiro vamos explicar para a população que não conheça que aparelhinho é esse. É o CPAP, que é um termo em inglês, Continuous Pressure Airway Positive, que é pressão positiva contínua nas vias aéreas. E isso é o quê? É um dispositivo, um aparelhinho quadrado, tamanho de uma caixinha pequena, uma caixinha acho que uma caixinha de celular, talvez um pouquinho maior do que a caixinha de celular aí, conectado a uma mangueira parecida com a mangueira de nebulização e que é atacada a região da face, né? Tem alguns modelos inclusive que nem envolvem mais a face, isso a gente chama de almofadas nasais, eles envolvem apenas a região do nariz mesmo, e ele consegue jogar ar para a região das vias aéreas e para os pulmões com pressão. Então essa jogada de ar com pressão faz com que as vias aéreas se mantenham abertas. E isso é o tratamento padrão, né, para a maioria dos casos de apneia obstrutiva do sono de moderada a grave. Nos casos de leve a moderados, às vezes só as mudanças de estilo de vida conseguem resolver. A pergunta dela, é para sempre que tem que utilizar essa medicação? Ora, esse aparelho, na maioria das vezes sim. Em alguns casos, se o paciente tiver uma apneia do sono associada à dormida nessa posição que a gente falou, de decúbito dorsal, ou seja, de papo para cima, e tiver uma obesidade, que é um fator de risco importante nesses casos, tiver um peso muito acima do normal, muitas vezes, se você consegue de fato voltar para a faixa de peso da normalidade, associado a dormir de lado, algumas situações você consegue reverter o processo, mas na maioria dos casos a apneia do sono ela exige esse tratamento contínuo, né? E aí, mas quem tem, eu brinco muito falando isso para os meus pacientes que quem se torna quem usa o CPAP quando precisa, né? Quem usa o aparelho quando precisa, se torna um defensor do aparelho, porque a mudança na qualidade de vida é tão grande que aí ele alguns passam a oferecer, até quem não precisa. Rapaz, você devia usar também porque o aparelho é bom demais, eu mudei de vida, eu melhorei bastante. Então, tem um certo desconforto de você ter que
por exemplo, vai viajar e precisa levar o aparelho, mas não é um aparelho tão grande assim que vá ser um impedimento, e a qualidade de vida que tem para quem utiliza é muito grande. Mas a resposta é sim, na maioria dos casos sim, você precisa utilizar para a vida toda. Ela é uma doença que não é curável, né? Via de regra não é curável, tem alguns cenários de exceção que você pode de fato reverter a apneia do sono, mas de um modo geral a gente não considera como uma doença curável, porém como uma doença que tem controle. Usando o CPAP você consegue controlar a apneia do sono e principalmente prevenir as suas complicações que a gente mencionou aqui do coração. Bom dia. Às vezes eu ronco, não vejo só meu esposo, que aí tem vezes que acorda e eu bato nele. E aí? Alguns pacientes é preciso que você realmente dê aquela catucadazinha para que ele venha a acordar. E isso pode ser um sinal de apneia do sono, essa demora da resposta aí, o paciente roncando muito, você chama ele e ele não atende, ele não responde. Isso pode ser um sinal de apneia do sono e é importante fazer essa avaliação, essa investigação. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Como é que a apneia, ela não tratada, pode levar a problemas cardíacos? A apneia não tratada, ela pode levar a alguns problemas no coração. Por quê? Porque a gente já mencionou aqui, a apneia do sono consiste em você não respirar bem, porque o ar não passa através das estruturas do pescoço. E aí, por o ar não passar, ele não chega até os pulmões. Não chegando o ar até os pulmões, o que é que você tem? Uma má oxigenação, não só do coração, mas de todos os tecidos. Como a gente é da cardiologia, eu vou puxar nesse momento aqui um pouquinho a brasa para o lado da minha sardinha. Então, dos tecidos que sofrem, o coração é um deles. Ele sofre porque ele não está respirando bem. É mais ou menos como se você tivesse tentando dormir com alguém colocando um travesseiro na sua face, no seu rosto, e você tentar dormir. A pessoa fica agoniado. Então, por quê? Porque o organismo inteiro não está respirando adequadamente. E aí, o que é que a gente pode desenvolver de problemas cardíacos? A gente já adiantou aqui nesses casos, anteriormente na resposta, mas seria o quê? Hipertensão arterial, pois a queda do oxigênio, ela leva à ativação de alguns mecanismos de estresse. A pessoa fica agoniado, né? Você realmente não dorme bem, como o nosso último ouvinte aqui que mandou o áudio disse, que a sensação que ela tem, a percepção que ela tem é de que a pessoa que ela disse que tem a apneia do sono, que é da família dela, dorme agitado, dorme agoniado, se debatendo. Acho que a palavra que ela usou foi se debatendo. E isso é um sinal de estresse do organismo que tem uma mente que está dormindo, mas um corpo que está agitado, ele não está descansando bem. Por quê? Porque não tem oxigênio. Quem é que dorme sem oxigênio? Né? A mente dorme, mas o corpo não dorme não consegue descansar. E isso leva à ativação de fatores, né, de substâncias, né, que promovem a elevação da pressão arterial, porque é como se acionasse no nosso organismo um sistema de alarme. Olha, tem um alarme aqui, era para eu estar descansando, mas não estou descansando, porque não tem oxigenação. Então a hipertensão arterial é um dos fatores, é uma das consequências da apneia do sono. Inclusive, é uma das causas de hipertensão que a gente não consegue resolver tão fácil com a medicação. Porque você tenta botar o remédio, o paciente até controla o remédio durante o dia, quando chega de noite, não tem remédio que dê jeito. Porque não tem medicação que sustente quando o paciente não está respirando bem. Então, a apneia do sono é uma causa importante de hipertensão que a gente não consegue tratar bem, mesmo utilizando medicações antihipertensivas. Além disso, pode apresentar arritmias cardíacas, algumas arritmias ventriculares, mas especialmente uma arritmia que é a fibrilação atrial, que é bem perigosinha, ela é bem traiçoeirinha, porque ela, quando aparece nos pacientes, a fibrilação atrial, ela aumenta o risco dos pacientes de desenvolverem acidente vascular cerebral, que é o AVC. E em casos graves, você pode ter também a aterosclerose, que é a inflamação crônica das artérias, que causa obstrução, causa entupimento e pode levar, em último estágio, a infarto agudo do miocárdio. Então, esses são os principais problemas: hipertensão, pressão alta, arritmias e aterosclerose, podendo levar a infarto, que todos são causados pela apneia do sono. O ouvinte quer saber onde encontra o aparelho que você falou. Será que é para a polissonografia? Eu não sei se ele está perguntando, se a pergunta foi o aparelho aí, eu não sei se ele está perguntando o exame. O exame a gente consegue encontrar aqui em Caicó, o local que eu conheço, eu vou mencionar aqui, que não sou eu que faço o exame, então eu acho que eu não tenho nenhum conflito de interesse com relação a isso. O exame que eu conheço que faz com o Dr. Enio Lobo, que inclusive é
já concedeu várias entrevistas aqui, né? Acho que ele atende na CardioKid e CardioKid. ele é quem faz polissonografia. Se for o aparelho do CPAP, aí o aparelho do CPAP, ele geralmente é vendido em algumas clínicas e estruturas. Aqui em Caicó também eu conheço uma clínica que vende. Elas tanto vendem o aparelho do CPAP. Aí vamos lá, polissonografia, que a gente mencionou do Dr. Enio, é para dar o diagnóstico. O Dr. Enio Lobo faz o diagnóstico e aí o tratamento. Uma vez que você faz o diagnóstico, esse tratamento ele pode ser instituído através do CPAP, e aí existem algumas clínicas especializadas em sono que vendem e alugam o aparelho, porque também depende do paciente se adaptar. A gente tem alguns pacientes que infelizmente não conseguem se adaptar e aí precisam ficar vivendo com a apneia do sono, correndo esse risco. Mas paciência, não se adapta, não se adapta. É uma minoria, a maioria dos pacientes, pelo menos que eu conheço, se adaptam bem ao aparelho do CPAP e aí vivem usando o aparelho. Nesses casos, para você saber se você vai se adaptar ou não, o que se faz? Um aluguel aí durante 30 dias, 60 dias, para ver se você consegue se adaptar ao uso do aparelho. Se você se adaptar, e depois você vai lá e adquire. Eu conheço só uma clínica aqui, só não menciono, também não tenho nenhum conflito de interesse, porque eu também não participo dela. Eu só conheço uma clínica aqui que eu acho que chama Audisono, e se eu não me engano, ela está instalada no Tiago Dias. No Hospital Tiago Dias. E ela fornece tanto o aluguel quanto a venda do aparelho CPAP para quem já tem o diagnóstico e já tem a indicação de tratamento. Dr. Wander Wade, ele é médico cardiologista, atende no Instituto Ameno, no mesmo endereço da Clínica São José, Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 84-994-31-0681. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. São 7h45. Eu vou para um rápido intervalo.